Olá, tudo bem com vocês? Sou Maurício, estamos aqui novamente no Catequese em Cristo para começar mais um encontro. Que a paz de Jesus e o amor de Maria esteja com cada um, preencha a sua vida e de toda a sua família. Confesso que eu estava bem ansioso para que a gente chegasse nesse encontro número 4, pois a gente vai falar um pouco sobre a história e a estrutura da nossa querida Igreja Mãe, Igreja Santa, a Igreja Católica Apostólica Romana. Então, nesse encontro, nos próximos slides, eu vou trazer aqui várias informações que vão nos ajudar a entender, a compreender como essa igreja, que é a Igreja de Jesus Cristo, conseguiu ultrapassar séculos, milênios, estando viva e cada vez mais viva e fervorosa nas nossas vidas. Se estamos juntos aqui hoje, é porque muitos homens inspirados por Deus deram suas vidas para salvaguardar aquilo que Jesus nos prometeu. Então, vamos compreender um pouco dessa história, dessa caminhada. Vamos lá? O que nós acreditamos num primeiro momento, porque é bíblico, está lá citado por um dos grandes apóstolos de Jesus, Mateus, instituída por Jesus Cristo no ano 30, por volta do ano 30. Mateus, no capítulo 16, versículos de 18 e 19, Mateus deixa muito claro que Jesus Cristo, ele anuncia sobre Pedro, esta pedra, Cefas, edificarei a minha igreja. Ou seja, Jesus estava nos manifestando, minha passagem humana aqui é apenas para inspirá-los, é apenas para trazer a proposta e a boa nova do reino dos céus. Quando eu voltar à minha morada celestial, depois de salvar os pecados de toda a humanidade através do seu martírio, a igreja deve ser construída, tendo Pedro como a pedra fundamental e, a partir dele, pregar o nome de Jesus por todos os tempos e em todos os lugares. Se estamos aqui hoje, mais uma vez eu falo, é porque esses homens conseguiram. E nós estamos pondo essa palavra cada vez mais viva no coração e na mente daqueles que estão unidos a Jesus. Então, a Igreja Católica Apostólica Romana, ela de fato ela é fundada, a sua essência, o seu conceito de comunidade, pelo próprio Jesus. Quando ele reúne os apóstolos e se reúne com as multidões, a igreja já estava ali, existindo e sendo praticada. Os homens depois só deram sequência àquilo. Para vocês verem como isso é verdade, após essa instituição de Jesus e Jesus passar por todo o seu martírio e a sua glorificação, voltar ao reino dos céus, nós temos uma sequência de líderes que começa com o próprio apóstolo Pedro, que a partir do momento em que Jesus ressuscita, deixa os homens inspirados pelo Espírito Santo e ordena que eles vão espalhar a palavra e a mensagem do Espírito por todo o mundo, Pedro volta a Jerusalém, apesar de fazer várias viagens, mas Pedro volta a Jerusalém para de fato dar o pontapé nessa grande igreja criada pelo nosso Senhor Jesus. Como vocês percebem, desse primeiro Papa, nós já passamos por centenas deles e hoje vivemos a época, o período de um Papa fantástico, o Papa Francisco. Esse vídeo está sendo gravado em 2024. Espero que ele dure muitos e muitos anos. Mas neste momento nós temos o Papa Francisco como nosso grande pastor da Igreja Católica. Então o primeiro Papa foi Pedro, de 30 a 67, quando ele foi martirizado. Logo depois do seu martírio, o Papa Lino assume, fica ali por mais ou menos 9 anos, Papa Anacleto, Papa Clemente I, e uma sucessão de papas que foi acontecendo e foram assumindo essa liderança eclesial a cada período. Então, como sabemos, o Papa hoje, ele é o bispo de Roma, ele é o bispo ali do Vaticano, é o bispo principal, é o líder, é o pastor, é o grande guia de todo esse povo de Jesus Cristo. Então a igreja começa com o próprio Jesus e Pedro e seus sucessores vão sendo responsáveis por fazer com que essa história tenha cada vez mais força, mais amor e mais esperança em Jesus. Aí nós temos, logo após o martírio e a glorificação de Cristo, e após esse período em que os papas, no caso o primeiro deles, Pedro e seus sucessores, começam a organizar a fé cristã, a gente tem o que a gente chama de igreja primitiva, que ela foi até meados ali de 325. Por que até esse ano aproximadamente? Porque foi nesse ano que o cristianismo começa a ser instituído como um grande dogma e religião oficial do Império Romano. Então até lá a gente chama de igreja primitiva. É um período de fugas, conversões e discussões sobre conceitos cristãos.
Então a igreja e os cristãos, eles eram muito perseguidos nesse período. Eles se reuniam em casas, em estábulos, em locais onde eles pudessem praticar a sua fé, adorar a Jesus Cristo e fugissem das autoridades, que muitas vezes não permitiam que os cristãos se reunissem, com medo de que eles crescessem demais. Olha só pelo que passou a nossa igreja. Ela teve que se esconder por muito tempo, e hoje, infelizmente, em alguns lugares do mundo, ainda precisamos fugir, nos defender e até mesmo salvaguardar a nossa fé, para que outras pessoas não ameacem o cristianismo, não ameacem a nossa querida Igreja Católica. Então, esse período de igreja primitiva, ele foi essencial para que as bases cristãs se fortalecessem cada vez mais. Ao invés dos homens cristãos que deram sua vida por Cristo fugirem da responsabilidade, não, eles assumiram cada vez mais o papel de filhos de Jesus, filhos de Deus, fazendo com que a igreja resistisse e perdurasse até hoje. Então, como nós percebemos, Jesus nos deixa sua pedra fundamental, vários papas vão assumindo em sequência um ao outro, e a nossa igreja primitiva vai se expandindo, vai difundindo a palavra de Jesus, a boa nova. Os apóstolos se espalham, então, com o martírio e glorificação de Jesus, os apóstolos assumem a sua missão e vão para os cantos do mundo. Pedro, por exemplo, ele vai para Jerusalém, como eu comentava há pouco, basicamente dali gerenciar toda essa expansão, e também ele acaba indo para Roma, onde ele é martirizado. Mateus vai para a Etiópia, Simão vai para a Mesopotâmia, Tiago Maior vai para Jerusalém, Espanha, onde tem a Basílica de Santiago, lá na Espanha. Judas Tadeu vai para a Mesopotâmia, região do Iraque e do Irã atualmente, Samaria e Cesareia, Síria e Pérsia, Jerusalém e Éfaso, Turquia, Etiópia, Escócia. Só Tiago Menor, que não se sabe muito o paradeiro dele, mas Bartolomeu foi para o Oriente Médio e chegou até o norte da Índia. Então, como vocês percebem, os 12 apóstolos, eles se espalham pelo mundo. E dessa forma, várias comunidades e igrejas vão nascendo, vão se criando, vão se formando. Não é maravilhoso isso? Jesus institui a igreja com Pedro sendo a pedra fundamental, Pedro assume essa função e os apóstolos se espalham pregando a palavra de Deus. Eu acho isso maravilhoso. E é por isso que nós estamos aqui hoje. E aí, nós temos no meio de todo esse acontecimento, no meio de toda essa expansão que os apóstolos vão fazendo e levando a palavra de Deus para vários cantos, nós temos o grande apóstolo também vocacionado, aquele que num primeiro momento era contra os cristãos, era um perseguidor de cristãos. Todos devem conhecer um pouco da história de Paulo, que se chamava Saulo, e aí Jesus Cristo, Deus, muda o seu nome para Paulo, para que ele possa reiniciar uma vida. Então, de perseguidor, ele passa a ser um perseguido. Paulo estava indo para a região ali da Síria, numa viagem em busca de cristãos, tentando, em nome do Império Romano, acabar com esse cristianismo. E Deus fala com ele, Jesus Cristo fala com ele em visões, em sonho, e fala para ele: Paulo, eu preciso de você. Você é necessário para que o nosso reino seja cada vez mais fortalecido e estabelecido. E Paulo cai aos prantos, cai de joelhos, passa por muitas provações, e é um dos grandes nomes que ajuda a igreja a se fortalecer. Por quê? Porque quando Paulo assume essa vocação, sai de um perseguidor para ser um perseguido por Jesus, ele faz 4 grandes viagens pela região daquela época, que compreendia o que a gente chama de Ásia Menor, que é essa parte aqui da Ásia. A Ásia Menor era tudo próximo da Turquia e indo para o Mediterrâneo, a gente chama de Ásia Menor. Região aqui já da Europa, Grécia, Macedônia, e ele chegou até Roma. Então ele fez 4 viagens, e nessas viagens ele foi fundando igrejas e comunidades, colocando lá delegados, sacerdotes, presbíteros, organizando a rotina dessas comunidades, até mesmo a forma como eles deviam administrar o dinheiro, os ritos, as celebrações. Olha que maravilhoso. Então Paulo para nós é um grande nome. Por quê? Porque tal como Jesus pediu para ele nas revelações, nos sonhos, Paulo ajudou com que as comunidades cristãs se fortalecessem, se organizassem. Então ele não mediu esforços para isso. Como vocês podem ver aqui, ele andou cerca de 15 mil quilômetros a pé ao longo dos anos, que durou mais ou menos entre 11 e 14 anos, segundo os registros bíblicos e alguns relatos históricos. Fundou muitas igrejas,
estabeleceu regras, foi preso e açoitado, organizou a gestão dessas comunidades, o que se fazer com os materiais, como salvaguardar o dinheiro dessas comunidades, como as famílias devem estar organizadas para o dia a dia, tudo isso. Fez algumas concessões, né? Ao longo da história ele foi muito pressionado pelos judeus que queriam se converter e que falavam, mas Paulo, a gente quer crer em Jesus, de fato ele é o Messias, mas a gente tem muitas culturas e tradições que a gente não pode deixá-las de lado. E Paulo, em algum ponto, em alguma proporção, ele foi fazendo algumas concessões, sim, falando, não, tudo bem, você pode continuar alguns ritos, alguns procedimentos, mas com Jesus Cristo sendo o seu Salvador. Dessa forma ele conseguiu expandir o que nós somos hoje. Criou uma hierarquia, né, de líderes, de sublíderes, de pessoas da comunidade que ajudavam, que a gente hoje chama de leigos, tudo graças a este grande homem, esse grande santo da igreja, que foi quem conseguiu, mesmo contrariando todas as adversidades, mesmo ali dando a sua vida de fato, né? Ele deu a sua vida, mas nessas 4 viagens ele conseguiu fundar, estabelecer e manter igrejas por toda a região. Ó. Cada um desses itens que vocês estão vendo aqui, dessas cidadezinhas, desses números, foram sendo comunidades, encontros, agregações, tudo isso foi obra do Espírito Santo na vida deste grande homem. Legal, né? Estão compreendendo como a nossa igreja ela foi se formando, como ela foi se expandindo e por que nós estamos aqui hoje? Pois é. E como eu relatei alguns minutos atrás, a igreja primitiva ela durou até mais ou menos 325. Porque o que acontece num período em que os concílios se iniciam? O que são os concílios? Os concílios eram grandes e ainda são grandes reuniões da igreja, onde se juntam pessoas, líderes, bispos, sacerdotes de todos os cantos do mundo, para que eles possam tomar decisões a favor da igreja. Para que rumo vamos? Né? Como vamos proceder daqui para frente? Então os concílios eles foram muito importantes e continuam sendo, porque são nessas grandes reuniões que a igreja tomou decisões e nos orientou a seguir um rumo. Nesse período, o Império Romano ainda existia. Império Romano, depois Império Bizantino. Então os imperadores, vendo que o cristianismo de fato apresentava Jesus Cristo como o grande Deus que nós cremos que é, os imperadores eles foram trazendo o cristianismo para o governo do seu tempo. Eles foram trazendo o cristianismo para perto dessas governanças, dessas lideranças. Então olha aqui, ó, ao longo de toda a história foram 21 concílios. E olha que número interessante. 18 desses concílios aconteceram até por volta ali o ano 1500. De lá para cá só tivemos 3. Né? Ou seja, as grandes decisões da igreja elas aconteceram mais ou menos ali até o século XVI aproximadamente. De lá para cá só tivemos 3 concílios. O último deles foi o Concílio do Vaticano II, que ele é tão falado e quem gosta, quem se interessa pela história da igreja, sabe que no Concílio Vaticano II muitas mudanças importantes aconteceram, como a missa, que poderia, a partir daquele momento, ser celebrada nas línguas de cada povo. Se você que está aí do outro lado não sabe, até o Concílio Vaticano II, lá na década de 50, 60, as missas eram rezadas apenas em latim, e as pessoas não conseguiam compreender muito o que estava sendo dito. Então os concílios eles foram muito importantes. Então olha aqui, no ano 313 o imperador Constantino concede a liberdade de cultos e se converte ao cristianismo. Já foi um grande passo. Ele acreditou que Jesus Cristo era de fato Deus. E ele torna as pessoas livres para crerem e acreditarem no que quisessem. Ele mesmo se converteu. Já em 380, um outro imperador chamado Teodósio proclama o cristianismo como religião oficial do Estado. Naquele caso, sendo a religião oficial do Estado, ela seria expandida por todo o império, por todos os cantos. A cada local, a cada canto do mundo onde aquele império estava, o catolicismo, o cristianismo, ele podia ser praticado livremente e ele tinha o apoio de líderes governantes para proteger e salvaguardar as pessoas que acreditavam em Jesus Cristo. O Concílio de Nicéia e o Credo Niceno-Constantinopolitano, que aconteceram ali entre 325 e 381, foram os grandes concílios que fizeram isso acontecer. Então, esses concílios e esses imperadores, eles de fato fazem parte da história da nossa igreja,
para fazer com que nós hoje estejamos aqui, esses homens tiveram a coragem, a inspiração divina de tomar as decisões que tiveram. E claro, nem tudo é fácil, nem tudo é simples. Então, também somos uma igreja, somos uma comunidade marcada por divisões, por protestos, por rupturas. E eu vou falar aqui das 3 principais, para que você compreenda que nós resistimos muito para estarmos aqui como cristãos católicos hoje. Primeira delas, a gente vai falar de uma apostasia. A apostasia que aconteceu em 33 depois de Cristo, porque o ano da morte do nosso Senhor e da sua ressurreição, os judeus renegam a messianidade de Jesus. Por isso, é chamado de apostasia judaica. O que é uma apostasia? Uma apostasia é quando um grupo nega uma fé. Quando ele nega totalmente uma crença, uma fé. A gente chama isso de apostasia. Por que isso aconteceu com os judeus? Porque os judeus, não é que eles se romperam com os cristãos, não é que eles se dividiram, não é que eles deixaram de seguir as linhas cristãs e passaram por outra linha. Não. Apostasia quer dizer, nós não acreditamos nesse Jesus. Ponto final. Então, essa foi a grande e primeira ruptura que a gente viveu como cristão. Os judeus renegando a messianidade de Jesus. Depois, no ano de 1054, a grande igreja católica ela se dividiu em 2. Ela ficou, então, com 2 instituições diferentes, o que a gente chama de cisma. Por que cisma? Porque é apenas uma divisão. É uma divisão. As crenças são as mesmas. Eles creem em Jesus, creem na messianidade, creem que Jesus é Deus, porém, essas 2 igrejas, esses 2 agrupamentos de líderes religiosos, eles não concordavam em muitas coisas, porque uns eram mais do Oriente, tinham suas culturas e crenças, e outros eram mais do Ocidente, tinham suas culturas e crenças. Foi chamado Cisma do Oriente. Igreja Católica Apostólica Romana continuou seguindo a sua vida, e Igreja Ortodoxa Grega foi ter o seu rumo. Então esse cisma do Oriente ele dividiu a grande igreja-mãe em 2, Apostólica Romana e Ortodoxa, que hoje são igrejas muito amigas, muito próximas, creem na messianidade de Jesus, creem que Jesus é o Senhor, creem em Maria, creem em tudo, porém com rituais, com procedimentos e com uma crença, uma cultura um pouco diferente no dia a dia. Já no ano de 1517, nós temos aqui um exemplo de apostasia, um exemplo de cisma. E em 1517 o que acontece é a Reforma Protestante, que é um exemplo máximo de heresia, que a gente chama de uma heresia sem volta. O que aconteceu? Dentro da própria Igreja Católica, um sacerdote, Martinho Lutero, ele se revolta com várias regras da Igreja, com vários dogmas, com várias condutas, e ele resolve romper com a Igreja, não acreditar em algumas regras e alguns dogmas e fundar as próprias linhas religiosas, que é chamado de protestantismo, que hoje respeitamos, sem sombra de dúvidas, mas que para a nossa igreja é conhecido como heresia, ou seja, alguém que não seguiu as regras da igreja e criou suas próprias regras para continuar a caminhada. Chama-se isso de heresia. Apostasia, cisma e heresia. E agora nós vamos entender um pouco do que é a igreja hoje. Talvez alguns desses números vão surpreender você. Vamos lá. Hoje, Igreja Católica Apostólica Romana, nós temos aproximadamente 1,3 bilhões de fiéis. Muita gente. É de fato a maior igreja do mundo, se a gente considerar uma crença única. Estamos falando aqui apenas de católico. Porque se falarmos de cristãos de todas as crenças e igrejas espalhadas, né, de todas as manifestações protestantes, batistas, nós somos mais de 2 bilhões, mas cristãos católicos aproximadamente 1,3 bilhão de fiéis. É a maior e mais antiga instituição internacional do mundo. A igreja, mesmo sendo o ambiente de Cristo, ela também tem documentos, ela é uma instituição, ela acaba sendo uma empresa, ela tem um CNPJ, a comunidade que você vai, a paróquia que você vai, ela tem um CNPJ, ela está registrada como uma empresa. Então a Igreja Católica é considerada a maior e mais antiga de todo o mundo. Ela tem cerca de 221 mil paróquias espalhadas pelo mundo, você imagina isso? E você está aí do outro lado pensando, nossa, na minha paróquia já acontece tanta coisa, são tantas comunidades, tantas pessoas, tantas atividades, multiplica isso por 221 mil. Esses somos nós, católicos unidos.
Nós temos aqui alguns principais documentos que ajudam a nossa fé a estar organizada. Eu cito aqui os principais deles. Primeiro, claro, a Bíblia Sagrada, com 73 livros. Mais para frente nós vamos falar sobre algumas outras versões de Bíblias pelo mundo. Tem Bíblias ortodoxas com até 78 livros, e ao passo em que existem Bíblias, versões protestantes, com menos de 70, 69, 67, de acordo com a organização da sua fé. Mas a Bíblia Sagrada é o nosso principal documento, é aquilo que rege a nossa fé. Nós temos também um catecismo católico, instituído por João Paulo II em 1992, e é como se fosse o nosso grande conjunto de regras para o nosso dia a dia cristão católico. É um documento maravilhoso, muito rico, e que a gente vai ter um encontro só sobre ele. Vamos falar só sobre o catecismo. E também temos as 4 constituições católicas, que ajudam a gente a compreender várias atividades pastorais do nosso dia a dia. Por que padre não pode casar? Qual é a função dos leigos? Como é que os rituais da missa devem acontecer? Várias e várias regras e itens, elas estão nas 4 constituições: Sacrosanctum Concilium, Lumen Gentium, Dei Verbum e Gaudium et Spes. Se você tiver curiosidade para conhecê-las, depois desse encontro, pega esses nomes e vai procurar. São muito práticas de compreender, algumas delas são bem extensas, mas esses são os documentos que organizam a nossa fé. Por que Roma? Por que a igreja é em Roma? Por que a Igreja Católica Apostólica Romana? Por que em Roma? Roma era a sede do Império Romano. Então, quando naquele período de 313 d.C., o imperador ele coloca uma liberdade religiosa, se converte ao cristianismo e traz a igreja para próximo como sendo a religião oficial de todo o império, Roma era sede de tudo. Por isso ela ganha um espaço lá em Roma, que num primeiro momento era em Latrão. Por isso que na história muitos concílios aconteceram em Latrão, que é uma partezinha, uma região lá de Roma. E existe, inclusive, se você já foi ou se tiver curiosidade um dia for em Roma, procure lá a Basílica, a Catedral em Latrão, que você vai ver onde era a sede da igreja até 1929, quando o governo italiano, a governança de Roma, faz a doação de um grande terreno, que hoje é o Vaticano. Aí a igreja se muda para lá na década de 20, exatamente em 1929. Ela sai da sua sede em Latrão e vai para o Vaticano, e vira uma cidade-estado. Então o Vaticano hoje ele é um país, como o Brasil, só que ele é uma única cidade com alguns moradores e está lá no meio de Roma. Maravilhoso, lindo, são construções realmente maravilhosas, a Basílica de São Pedro é linda, a Praça São Pedro é maravilhosa, e lá está. Então por isso que é Roma. E a gente tem também algumas notas que definem a nossa igreja. O que são essas notas? São palavras que classificam o que é a igreja, como ela está organizada. Igreja una é uma só igreja. A Católica Apostólica Romana não tem divisões. Existem outras denominações fora do catolicismo. Nós somos uma igreja una. Nós somos uma igreja santa. Por quê? Porque é uma igreja que busca a santidade, que busca a perfeição em Jesus, a sua imagem e semelhança. É uma igreja sem pecado. Uma igreja católica, por quê? Porque é uma igreja universal, ou seja, aberta a todos, independente da sua nascença, independente da sua região, independente da sua história, independente da sua família, independente do que você já fez no seu passado. A igreja é universal, para pecadores, para santos, para todos. Ela oferece e está aberta ao projeto de Deus que possa permear na vida de todo e qualquer ser humano que é filho de Jesus. E apostólica, por que apostólica? Porque ela é uma igreja de seguimento. O que é um apóstolo? Um apóstolo é um seguidor, é um trabalhador da messe. Um apóstolo nada mais é do que, de fato, uma pessoa que edifica algo junto a Cristo. Uma igreja una, uma única, santa, busca a santidade, católica, universal, aberta a todos, e apostólica, estamos todos juntos trabalhando por Jesus. E aí, o que vocês acham dessa abordagem? Legal, né? Talvez algumas informações, alguns conteúdos aqui você nunca tinha ouvido falar. Por isso, Catequese em Cristo existe. E como a gente sempre faz, ao final de cada encontro, a gente deixa algumas perguntas bem interessantes que vão aguçar aí a sua discussão, a sua curiosidade e até o seu conhecimento.
Perguntas que movem. Por que padre não pode casar? De onde vem a palavra católico? Qual que é a origem dessa palavra? Por que tanto ouro, mortes e política na história da igreja? Por que mulheres não são ordenadas? Olha só o que eu estou fazendo, talvez até maldade, né? Eu vou jogar aqui essas perguntas e você, se estiver sozinho, busque essas respostas e se estiver em grupo, discutam entre si. Mas são perguntas muito importantes e a gente não pode fugir delas. Então, deixo vocês aqui com esses debates sobre a Igreja Católica. Claro, desejando que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam sempre com você e com toda a sua família. Tchau, tchau.